Olá, tudo bem? Meu nome é Neymar, sou da DouraSoft e hoje eu estou aqui batendo um papo com o Luiz, da 3C Contabilidade. Nós vamos bater um papo principalmente sobre reforma tributária e sobre outros assuntos relacionados à nossa gestão dentro das empresas, em relação não apenas à contabilidade, mas principalmente em relação à tributação. Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo aqui. Obrigado, Neymar. Vamos falar de imposto, né? Assunto gostoso, sei que você se diverte conversando sobre isso, né? Na verdade, não é um assunto nada agradável, principalmente quando a gente percebe o que está para vir aí no nosso futuro, que é um futuro incerto, mas parece que é algo um pouco nebuloso ainda. Luiz, me fala antes de começar sobre isso, me fala sobre a 3C Contabilidade. Neymar, 3C Contabilidade é um escritório que está aí desde 2010, né? A gente começou... Na época eu era consultor do Sebrae, fui consultor do Sebrae por quase 6 anos. Isso me trouxe muita proximidade dos empresários, né? E aí eu falei, por que não trabalhar com contabilidade também? Aí em 2010 a gente abriu o escritório, trabalhei durante um tempo em conjunto, né? Sebrae e escritório. E aí chegou um tempo que o escritório começou a deslanchar e eu migrei completamente para o escritório. Hoje a gente está lá com 35 funcionários, uma carteira com mais de 400 clientes, né? Em diversos segmentos, e a gente está evoluindo bastante. E a 3C Contabilidade, qual que é o segmento, quais são os principais segmentos que ela atua? Hoje a gente tem uma carteira bem diversificada, né? Mas a ideia é focar em segmentos de agronegócio, postos de combustível, supermercados, esses segmentos que representam a maior parte da nossa carteira. Entendi. Luiz, a reforma tributária, ela tem vindo e parece que é um mesmo assunto, mas está sendo uma história contada de maneiras muito divergentes. Eu não vou nem falar diferentes, vou falar divergentes. Parece que está sendo vendido para o grande público uma história. Sim. E parece que isso não é muito a realidade das famosas 500 páginas que foram aprovadas aí. Mas antes de falar da reforma tributária propriamente dita, a reforma tributária é um projeto de lei, já está aprovado, já vai entrar em vigor. Me explica um pouquinho disso neste momento, como é que está essa situação. Então, Neymar, assim, reforma tributária, né? O pessoal fala assim, a reforma tributária nem vai ser aprovada, vai ser prorrogada, não vai ter reforma tributária, amanhã ou depois vai mudar o governo, isso aí não vai vir para frente, não. Só que o pessoal não está entendendo que a reforma tributária já foi aprovada na Constituição Federal. Já foi feita uma alteração constitucional, que é o mais difícil hoje. Se você pegar a pirâmide de hierarquia das leis, a mais complexa é a Constituição, para fazer uma alteração na Constituição. Isso já foi feito. A base da reforma tributária já está toda aprovada. A forma de pagamento dos impostos, quais são os impostos, como que vai funcionar, quais são as regras macro. Eu falo que a espinha dorsal já está toda aprovada. Agora a gente está colocando os detalhes, se a alíquota vai ser 26,5%, 27%... Então, mas vamos voltar um pouquinho assim, só para entender. Qual que é o rito de aprovação sobre a reforma tributária? Rito de aprovação. Constituição Federal, alteração na Constituição, certo? Certo. Sai da Constituição, a gente vai para a lei complementar, que é o que está em trâmite agora, que é o PLP 68. Já foi aprovado há uns dias atrás na Câmara e agora está no Senado. Certo. A parte de lei complementar. Saiu da lei complementar, a gente vai para a lei ordinária e regulamentos, instruções normativas. E aí vai. E vai indo para as minúcias. Mas olhando do ponto de vista um pouco mais leigo. Sim. Você falou que já foi na Constituição Federal. Sim. Quem que altera a Constituição Federal? Quem altera a Constituição Federal? O Legislativo. Isso. Sim. Então, os deputados federais já fizeram a parte deles e já fizeram a aprovação. Já. Tá. O próximo passo é ir para o Senado. Senado. E aí o Senado já começa a se questionar se vai, se não vai, se tem as alterações, se não tem. Porém, já foi aprovado tanto na Constituição como pelos deputados. Já. Que já é considerado mais de meio caminho andado. Tem um consenso hoje dentro do parlamento que vai passar a reforma tributária. Você não vê nenhuma força contrária. Você não vê ninguém na mídia falando assim, não vai ter a reforma tributária. É só na cabeça de algumas pessoas, né? Eu até gostaria que não tivesse. E o que é reforma tributária, Luiz? Neymar, a reforma tributária é a mudança completa na forma de pagar imposto. Né? A reforma tributária trouxe a figura do IVA, que é Imposto sobre Valor Agregado ou Adicionado. Né? Isso aí não é bastante comum lá na Europa e nos Estados Unidos? Sim, trouxe esse modelo para cá. Né? Trouxe esse modelo.
E o IVA veio substituir os atuais PIS e COFINS, que são impostos federais, o ICMS e o ISS, o ICMS estadual e o ISS municipal. Então a ideia com a reforma tributária é a gente não ter mais essa tributação estadual e municipal, toda essa complexidade de ICMS, substituição tributária, redução da base de cálculo. Então vai facilitar. No futuro, sim. No futuro, sim. E não é um preço bom a se pagar para se resolver isso? Depende de como que você está posicionado dentro da reforma, Neymar. Tem empresas, tem segmentos que vão ser beneficiados, tem segmentos que não vão ser beneficiados. Mas até nem falando em segmento, assim, a gente não precisa passar por essa intranquilidade para poder depois a gente ter uma tranquilidade tributária, dizendo assim? Sim. Ou não? Sim. A questão é que a gente vai passar por um período de transição. A gente vai ficar durante 7 anos com um pé em cada canoa. A reforma tributária ela não vem de uma vez. Ela vem aos poucos. Começa em 2026, vai acabar em 2033. Até lá, a gente vai ter que conviver com o cenário atual, de tributação atual, e com a nova tributação. Um pé em cada canoa. Então, você imagina hoje, a gente tem um modelo de tributação que está aí há anos e anos e que tem muita empresa pagando imposto errado. E aí a gente vai ter um sistema novo agora. E durante 7 anos vai ter que entender dos dois sistemas. Vamos pegar uma empresa de comércio. Ano a ano vai ter que ter ajustes nos softwares, nas parametrizações, nos cadastros dos produtos. E se fizer algum erro, vai acontecer o quê? Vai pagar imposto em duplicidade ou vai sonegar imposto. Então a probabilidade de dar erro é maior agora? É maior. Isso que eu falo. Quando a gente pega a mídia está falando da ponta do iceberg. Ah, porque vai melhorar, porque o imposto vai ser de tanto. Mas a grande questão é qual que vai ser o efeito da reforma tributária na prática, na sua empresa. Então vamos lá, vamos olhar para a prática. Sim. Pelo que você me disse, então haverão as substituições dos tributos atuais e a forma dos cálculos dele em relação à parte federal, estadual e municipal. Isso. Seria isso? Que aí a gente vai ter a CBS e a IBS. Então, ao invés de eu olhar em se ele é federal, estadual ou municipal, eu começo a olhar para ele se ele é produto ou serviço. Seria mais ou menos isso? Ou não? Não tem essa diferenciação de produto ou serviço. O IVA tem uma base de contribuição muito ampla. Praticamente todo mundo vai pagar IVA. Certo? O IVA vai incidir, vai ter a alíquota dos 26,5% e todo mundo vai pagar 26,5%. Sobre... Assim, todo mundo não, tem as exceções. Tem cesta básica, tem segmentos, tem regimes especiais. Mas é 26,5%. Se você é comércio, você vai pagar 26,5%. Se você é serviço, vai pagar 26,5%. Se você é indústria, vai pagar 26,5%. Certo? Não tem mais essa questão... e comércio vai ter ICMS, o ICMS é 17%, ou então vai ter substituição. É um modelo mais linear. Tá, então vamos supor, vamos trabalhar com esse número, é 26 e... 26,5, ali que tá padrão. 26,5, ok. O que a gente tem hoje, né? Pode ser que, igual eu te falei, o macro já está aprovado. Agora a legislação complementar vai ajustar. Se vai ser 26,5, 27, 28... Tá, mas vamos trabalhar com 26,5 para a gente poder ter uma linguagem um pouco mais rápida de comunicação. Sim. Então quer dizer que se eu só vou pagar 26,5 é melhor, porque eu só vou pagar 26,5% de tributo e acabou. Então, mas quanto que você paga hoje? Todo mundo fala que dá quase 50%. Então, qual que é o efeito da reforma para você? Como consumidor ou como empresa? Como empresa. Essa é a grande questão. Qual que é o efeito para a sua realidade? E lembrando que a reforma, olha só, pegadinha. Vai ter a reforma tributária e vou pagar só o IVA. Não. O IVA não substituiu todos os impostos. O IVA substituiu PIS, COFINS, ICMS e ISS. Agora a gente conversando de empresas no lucro real, lucro presumido, né? O que essas empresas pagam além desses impostos, desses tributos? Pagam imposto de renda e contribuição. Então a gente está falando de uma alíquota de 26,5% mais imposto de renda e contribuição. Aí as alíquotas vão depender do regime de cada um, se é presumido lucro real. Então, não é que o IVA veio e substituiu todos os impostos por 26,5%. É 26 mais os trimestrais. Se eu fizer a soma na realidade atual, vou fazer uma conta muito grossa aqui, tá? Bem grosseira. A palavra é essa, grosseira. Quando eu olho em falar em substituição de impostos, o imposto vai aumentar ou vai diminuir? Depende.
Depende de onde você está na cadeia de comercialização. Se você é meio de cadeia ou final de cadeia. E depende de como que você vai se posicionar na reforma. Por quê? A alíquota do IVA vai ser 26,5%. Só que a gente vai trabalhar num regime não cumulativo. O que é um regime não cumulativo? Um regime que você trabalha com créditos e débitos. Quando você fizer uma venda, você vai ter um débito de 26,5%. Certo. Só que quando você faz uma compra, você vai ter um crédito de 26,5%. Certo? Então quer dizer que, por exemplo, vamos partir do pressuposto que eu sou o consumidor final. Sim. E eu comprei um produto que passou pela mão de quem me vendeu, e antes disso ele veio direto da mão da indústria. Sim. Vamos partir bem simplificado mesmo, tá? Então eu tenho quem produziu, eu tenho quem comercializou e eu tenho a minha parte que é o comprador, o consumo. Sim. Ok? Então o produtor, ele tem que pagar o imposto. 26,5%, por exemplo. 26,5%. Vamos pegar a alíquota padrão. Pode ter diferenciações, mas de uma maneira geral, né? Quem está me vendendo o produto vai ter que pagar 26,5%. 26,5%. Porém, se ele utilizar essa carta de crédito em relação à indústria, ele não vai precisar pagar imposto, porque ele está sendo creditado. Isso, Seria isso? Isso. Só que o conceito é mais amplo que isso. Ah. Você pegou no exemplo só uma compra, né? Sim, eu estou bem simplificando. E com o IVA a gente vai poder pegar crédito de quase tudo. Água, energia, telefone, manutenção. Então é só pedir em nota fiscal. O software vai gerar crédito, o contador vai gerar crédito, o advogado vai gerar crédito, quase tudo vai gerar crédito. E Então, a questão é, eu vou ter que entender o conceito de crédito, eu vou ter que mudar minha cabeça. Hoje eu não me preocupo com crédito. é só pedir nota fiscal e acabou, então. Não é bem assim. Não? Tem um outro ponto, né? Então, vamos só fechar essa questão. Vamos lá. O ponto é, a alíquota é maior, 26,5%. Só que hoje, às vezes eu pago 17, 18, 20, só que eu não tenho crédito. Pensando em empresas fora do Simples, tá? Fora do Simples. Com o IVA eu vou pagar 26,5%, só que eu vou me creditar de muita coisa. De muita coisa. Né? De quase tudo. O que não gera crédito? Mão de obra não vai gerar crédito, seus funcionários não vão gerar crédito. Agora, todos os seus custos operacionais, suas despesas, desde que você entenda a regrinha dos créditos, vão te gerar a oportunidade de reduzir o imposto a pagar. Ok, então parte-se do pressuposto de que eu vou exigir do meu fornecedor que ele esteja dentro. Isso. Porque daí ele vai gerar o crédito para mim. Que aí vai entrar a questão do split payment, que é um conceito novo que não existe hoje. O que é o split payment? O governo, ele vai fazer com que o empresário, a cadeia de comercialização se autofiscalize. Por quê? Ele vai tirar do empresário o poder de escolher se vai pagar ou se não vai pagar o imposto. Hoje, você gera suas notas fiscais, manda para o escritório de contabilidade, a gente faz os cálculos e manda a guia para você. Aí você pega a guia e fala assim, eu vou pagar a guia. Mas vamos supor que você esteja muito apertado. Pô, não vou pagar essa guia não, vou deixar atrasado. Então hoje você escolhe se você paga ou não paga o imposto. Com o split payment você não vai escolher. Por quê? Quando você fizer uma prestação de serviço ou fizer uma venda para o seu cliente, se você emitir um boleto, um meio digital, boleto, débito, crédito, Pix, e seu cliente pagar, vamos supor que seja 10 mil, ele vai pagar os 10 mil, só que na sua conta não vai cair 10 mil. Não? Não, porque vai ficar retido o imposto no sistema financeiro. Ele vai pagar os 10, mas não vai cair os 10 mil na sua conta. Vai cair 10 mil menos 26,5, menos 10,6 ou menos 18,6, aí depende do seu enquadramento. Ele vai ser retido. Vai ficar retido. Vai ficar retido no sistema financeiro. Igual é hoje, por exemplo, para quem presta serviço por .gov. Tem as particularidades, mas a questão é, não vai ficar na mão do banco, não vai ficar na mão do seu cliente e não vai ficar na sua mão, vai ficar na mão do governo, dentro do sistema financeiro, certo? E aí você vai ter que ter uma competência, uma capacidade de buscar créditos. Que é a diferença do que acontece hoje. Então, se você escolher bem os seus fornecedores e conseguir créditos, você vai conseguir recuperar parte do valor que ficou retido. Então você não vai pagar uma guia. O imposto já ficou todo garantido e você vai tentar recuperar um pouco. Que é algo totalmente diferente do que acontece hoje. Então o governo tirou da sua mão
a liberdade de escolha se vai pagar ou se não vai pagar o imposto. E mais, tem uma pegadinha. Mais uma. Tem uma pegadinha. Luiz, então toda a nota fiscal que eu pegar vai gerar imposto? Não. Para você ter direito a crédito, imposto não, falei errado, crédito, né? Toda nota que eu pegar vai ter crédito? Depende. Quem que é o seu fornecedor? O seu fornecedor é contribuinte do IVA? É. Então, o seu fornecedor vai gerar crédito. O seu fornecedor não é contribuinte do IVA, ele é uma empresa do Simples não contribuinte, é uma pessoa física ou é um MEI, então ele não vai gerar crédito. Vamos supor que você vai fazer uma reforma lá na sua empresa. Vai na loja de tinta e gasta 10 mil reais. Luiz, eu vou ter crédito? Depende. Essa loja de tinta, ela é contribuinte do IVA ou não é contribuinte do IVA? Se ela não for contribuinte, em cima dos 10 mil você vai perder R$ 2.650 de crédito. Ou seja, você vai começar a exigir, se você for contribuinte, por isso que eu falei, onde que você está posicionado? Você é final de cadeia, você vende para consumidor final e não trabalha com crédito, ou você é meio de cadeia e trabalha com créditos e débitos? Tá, então... Se você for meio de cadeia, você vai indiretamente ser obrigado a exigir que todo mundo que trabalha com você também seja meio de cadeia, também seja optante pelo IVA para te dar crédito. Você vai perder dinheiro. Vamos trabalhar então com dois mercados, que são os dois mercados que a Dourasoft trabalha principalmente. Sim. Casas lotéricas, que são prestadores de serviço, e também quem revende software ou quem tem algum tipo de cobrança de assinatura dos clientes deles. Sim. Vamos falar sobre esses dois principais aqui, só para ficar um pouquinho mais claro para a nossa audiência. Então, falando em termos de casas lotéricas, que ela presta serviço, quase todo o trabalho que é desenvolvido pelas lotéricas são vendidos e prestados para a Caixa Econômica Federal. Sim. Como que vai funcionar para uma lotérica, por exemplo? A reforma tributária não excluiu o Simples Nacional. Então, quem está no Simples Nacional vai continuar no Simples. Talvez a gente tenha algumas alterações de alíquotas, mas continua no Simples Nacional. A questão é, a Caixa Econômica não era tributado por PIS e COFINS, mas os bancos serão, praticamente todos, com exceção das cooperativas, pelo menos é o que a gente tem até o momento, serão tributados pelo IVA. Como que a Caixa Econômica vai se comportar? Ela vai exigir créditos dos fornecedores, dos lotéricos, do dono da lotérica. Que fornece serviço para ela. Fornece serviço ou ela vai deixar ser o Simples Nacional? É aquilo que eu te falei. Quem paga a IVA vai querer crédito de IVA. Empresa do Simples não gera crédito de IVA. Qual que é o impacto para a Caixa Econômica ter os lotéricos fora do regime IVA? Regime de tributação? Eu não sei. É algo que a gente vai ter que monitorar. Então pode ser, por exemplo, lembrando que eu não estou falando o nome da Caixa Econômica, hein? Só para deixar claro. Então pode ser que a Caixa Econômica seja uma empresa que exija, dentro dos trâmites legais, evidentemente, sim, mas ela pode exigir, por exemplo, do mercado lotérico uma mudança de classificação, de simples, por exemplo, para presumido. Pode ser uma mudança de simples para presumido, ou uma outra figura que vai ter a possibilidade de você ser do Simples Nacional, mas ser optante pelo IVA. Simples Nacional contribuinte do IVA. Aí você tem os benefícios do Simples na parte de funcionários e tal, só que aí você paga o IVA por fora. Vai ter essa possibilidade. Então, por exemplo, a cada R$100, vamos trabalhar com números mais reais. Sim. Então, a cada R$10 mil, por exemplo, que eu presto de serviço e que eu recebo, por exemplo, como lotérico da Caixa Econômica Federal, se entrar nessa classificação, nesse cenário hipotético que a gente está desenvolvendo aqui, 26,5% já fica para trás. R$2.650 já nem chega na minha mão. Sim. E para isso chegar... E para a Caixa é algo estratégico. Imagina, ela não era tributada, ela vai ser tributada. Então, e dentro das operações dela vai ter os débitos, né, existirão os débitos de IVA. E aí ela vai atrás de crédito também. Ela não quer pagar imposto. E aí, vamos falar agora... E o lotérico pode gerar crédito. Aí a questão de como que isso vai ser negociado entre as partes. Então, né? mas o grande volume de custos de uma casa lotérica, sim, como quase todos os prestadores de serviço, é mão de obra. Se a mão de obra não for uma empresa terceirizada, que não é o caso das casas lotéricas, automaticamente eu sou cadeia final. É. E aí? Então, aí você vai buscar crédito do aluguel, você vai buscar o crédito da empresa de transporte de valores.
você vai buscar crédito do serviço de manutenção, do serviço de segurança, do escritório de contabilidade, do escritório de advocacia, tudo vai te dar 26,5%. Aí você tem que ficar atento e aprender a buscar créditos e fazer uma renegociação com seus fornecedores. Eu falo um termo assim, você vai ter que credenciar seus fornecedores. Se você é contribuinte do IVA, você vai desperdiçar crédito? Então, por exemplo, quando eu entrar numa negociação para poder adquirir um novo fornecedor, eu vou perguntar para ele, antes de conversar qualquer assunto, eu pergunto, você é ou não optante? É ou não optante. Se você, Neymar, sua empresa, for optante pelo IVA, for contribuinte, você vai ser obrigado a buscar crédito. Ah, Luiz, então eu não posso comprar mais de uma empresa do Simples que não seja optante? Você pode. Só que você vai perder 26,5% de imposto. E aí vem uma pergunta, existe a possibilidade, e aqui, só lembrando, nós estamos trabalhando com cenários porque a gente meio que conhece como é que funciona a realidade brasileira. E a pessoa pode falar assim, não, então eu vou ter duas empresas. Eu vou ter duas DouraSofts, eu tenho uma DouraSoft que é optante e uma DouraSoft não optante. De acordo com o cliente que eu tiver, eu vou para um lado ou vou para o outro. Existe essa possibilidade? Existe. Você vai ter que fazer um planejamento tributário, talvez segmentar a sua empresa em 2 ou 3, de acordo com as atividades, de acordo com o seu público. Quem são os seus clientes? Eu trabalho com empresas contribuintes, então eu tenho que ter uma empresa focada para isso. Eu trabalho com venda consumidor final, então eu vou ter uma empresa com um planejamento diferente. E eu fazer isso, eu estaria sonegando imposto ou eu estaria utilizando a estrutura que foi formada para poder criar alternativas aí dentro? Não, o planejamento tributário não é um crime. Você vai estar reorganizando sua atividade, né? Você não é obrigado a fazer todas as atividades dentro de um CNPJ só. Eu fiz um estudo por um grupo de sindicato de postos, né? Que a gente identificou que com o IVA não é interessante a gente ter lubrificante junto com o posto, conveniência junto com o posto, transportador junto com o posto. É interessante você ter uma empresa de transportes, ter uma empresa, uma conveniência, um outro CNPJ e ter um outro CNPJ para troca de óleo. Isso já é uma realidade, me parece, em posto de combustível, né? É. A conveniência fica separada Sim. do posto de combustível. Depende da estratégia de cada... Eu falo que planejamento tributário não é receita de bolo. Cada caso é um caso. Tem que entender o faturamento, quantidade de funcionários, a porcentagem de participação de cada atividade dentro da receita total. Tem que ver se o posto está no lucro real presumido. Tem que ver se a conveniência compensa ficar no lucro real presumido. Então, assim, é muito relativo. Tem que fazer um estudo. Tá. E aí, ok. Então, a gente falou até aqui de prestadores de serviço, como, por exemplo, casas lotéricas. Vamos agora falar um pouquinho sobre empresas de software. Quais são os impactos da reforma tributária para a empresa que desenvolve software? A empresa que desenvolve software vai ser muito impactada, Neymar. Hoje a empresa pode ser optante pelo Simples e tem uma tributação bem reduzida. Com o IVA ela vai para os 26,5%. E qual que é o problema? Empresa de software tem muita mão de obra. Bastante. Grande parte dos custos estão envolvendo a mão de obra. Sim. E mão de obra não gera crédito. E aí? E boa parte dos clientes das empresas de software, empresas maiores, depende do nicho, né, Neymar? Sim, sim. Se você trabalhar com empresas que são optantes pelo IVA, eles vão te forçar, vão buscar crédito na sua empresa. Então, empresas que são desenvolvedoras de software, em sua grande maioria, têm uma tendência a ser final de linha. Não, a tendência tem que ver, assim, ó, primeiro ponto. Você tem que se posicionar. Quem que eu atendo? Eu vou atender só a empresa do Simples, que não é optante pelo IVA. O que isso vai trazer de mudança? Nada. Depende, assim. Hoje vamos supor que a sua empresa está no Simples, empresa de software no Simples. Ok. E você vai atender só empresas do Simples? Tá tudo certo. Tá tudo certo. A questão é, hoje você está no Simples. E aí você vai passar a atender empresas que são... Passar a atender não, você tem na sua carteira empresas que serão contribuintes do IVA. Ok. Essas empresas vão atrás de crédito. Então é como se eu colocasse, e você já citou isso, mas só reforçando então, eu coloco o mercado para cobrar do próprio mercado o pagamento de impostos. Exato. O governo, ele foi muito assertivo nisso, se pensar na estratégia dele, né? Ele vai fazer com que o próprio mercado se autofiscalize. O próprio mercado vai exigir a nota fiscal, né? No caso do split payment que eu estava falando, você
não vai pagar o imposto, né? Não vai ter opção, o imposto já vai ficar retido, certo? E aí você vai ter que ir atrás de crédito. Aí para buscar crédito, você vai ter que selecionar quem que vai ser o seu fornecedor. Aí, além disso que a gente não conversou, você vai ter que ver se o seu fornecedor tem certidão negativa. Porque se ele tiver com débitos, ele não vai te passar crédito. Vamos supor, vamos isolar um pouquinho o CND, vamos isolar um pouquinho sobre isso. Vamos voltar para simplificar o entendimento. Então as empresas têm uma tendência a querer emitir menos nota fiscal? Não. Por quê? Porque o dinheiro que vai transacionar vai ser a relevância, vai ser a base de cálculo, não mais a nota fiscal. É um mix de... Hoje em dia, às vezes fala assim, preciso de nota, preciso de nota. Não. O IVA, o crédito não está em cima de nota. Está no em cima movimento. De pagamento. O crédito só vai passar crédito aquilo que foi efetivamente pago. Se então não as pagou pessoas crédito... Desculpa até... Então as pessoas têm uma tendência a querer trabalhar mais com dinheiro do que com meios digitais. Depende de onde você está localizado. Vamos supor que você trabalha com uma usina. Ok. Você está lá na usina, atende a usina. A usina é contribuinte do IVA. Certo? Certo. A usina vai deixar você atender ela sem emitir nota? Não. Ela vai obrigar. Então você vai emitir 100% de nota para ela, você vai ter que pagar o IVA em cima de 100%. Aí você vai querer crédito. Aí você vai deixar o seu fornecedor falar assim, não, Neymar, eu vou te pagar em dinheiro porque eu não quero emitir nota. Não, você vai querer porque você tem que gerar crédito. Não tem... A cadeia vai se autocobrar, Neymar. Não é você que... E como consumidor final, como o cara que vai lá no cinema pagar um ingresso do cinema? Sim. O que isso vai impactar para o consumidor final? Então, Neymar, tem alguns serviços, algumas atividades que vai ter aumento de tributo. Por quê? Porque o consumidor não usa crédito. O valor que aumentar é o valor que vai ficar para ele, né? Para a empresa do Simples. A empresa do Simples, que não é contribuinte do IVA, aquilo que for cobrado a mais, para ela, de fato, é custo, porque ela não se acredita em nada. Agora, vamos supor que você é contribuinte do IVA. O produto lá custou R$100. Para você não custou 100, ele custou 100 menos o IVA, porque o valor do IVA você vai acreditar no imposto. Se conseguir acreditar. Se conseguir acreditar. Se não conseguir, é custo. Exatamente. E nessa brincadeira, quem é que está pagando de fato o imposto? Sempre é o consumidor final, né? Quem paga imposto é o consumidor. Porque a empresa embute no serviço. Né? A empresa embute no serviço. Eu vou te fazer uma pergunta que é um pensamento que me vem imediato. Sim. Considerando o que você me trouxe até agora, então existe uma grande tendência de ter um aumento de preço e a inflação como em alta. Neymar, imagina assim, ó. Todo mundo, tirando o Simples Nacional, quem atende consumidor final e não vai ter essa cobrança em cadeia, vai ficar no Simples, né? E tal. Mas empresa de lucro real presumido, todo mundo vai ter que fazer reprecificação. O imposto vai aumentar em 26%. Todos os seus fornecedores, eu sou o seu contador, vou chegar para o Neymar, é o seguinte, ó. A partir de agora tem o IVA, eu pago hoje 8%, 10%, eu vou pagar 26,5%. No meu caso é 18%, mas só pra... Sim, para cálculo. Então, Neymar, agora nosso honorário, que era tanto, vai passar para tanto. E aí, todo mundo vai fazer isso com você. Tá, se você vai fazer isso comigo, a minha tendência é querer fazer com o meu cliente. Com o seu cliente. Só né? que se eu fizesse com o meu cliente, a tendência dele é fazer com... Então, aí tem que ver como que o mercado como um todo vai se comportar. Então, fala assim que hoje na mídia, não é uma crítica, mas a gente fala só sobre a ponta do iceberg, né? Só sobre, o imposto, o IVA vai ser assim, ou vai ser assim. Mas na empresa, o IVA vai trazer uma série de desafios. Você vai ter que fazer uma estratégia de negociação de preço com todos os seus fornecedores. O seu custo de operacional vai subir. Se todas as suas contas vão aumentar inicialmente... Em 26% e meio? Numa empresa, você não faz primeira compra para depois estocar, para depois vender? Correto. Se todos os seus custos iniciais vão aumentar, não vai aumentar a sua necessidade de capital de giro? Imediatamente. Você vai ter dinheiro para financiar esse aumento de capital de giro? Você imagina empresas que precisam de estoque de grande volumetria, não é tão simples Aí você assim. vai falar, não, Luiz, mas espera aí, vai aumentar o custo, mas eu vou ter crédito. Vai. Mas você paga antes. Primeiro você paga, Primeiro depois você gera paga crédito. para depois gerar crédito. Então, por exemplo, aquela empresa que eu vou comprar material elétrico para uma reforma
ou para construir. Vou dar um exemplo aqui, vamos alucinar. Então, eu fui numa empresa de material elétrico, ela tem que ter o fio comprado, ela já pagou o imposto. Vai gerar o crédito depois, mas ela já teve que pagar o imposto. Então, aumentou a necessidade de captar o dinheiro dela. Ela vai gastar mais para financiar a operação. Isso a gente não vê muito debate sobre isso. Tá, e aí vamos agora, então, que você deu uma explanação bem geral a respeito da reforma tributária. Existirão exceções em relação aos valores das taxas? Como assim taxa? Por exemplo, o IVA, vamos chamar de IVA, né? É IVA o nome técnico para isso. Da reforma tributária, o miolo do assunto é IVA, correto? É o IVA. Tá. O IVA em relação à empresa prestadora de serviço, área de saúde, educacional, existirão algumas exceções? Tem. Ou é o mesmo para todo mundo? Não, a gente tem. O IVA, a alíquota padrão é 26,5%. Só que a gente tem os profissionais liberais que vão ter redução de 30%, vai ficar na casa dos 18 e pouco, certo? Certo. Médico, dentista, advogado, médico, dentista, advogado. Pessoal que tem conselho de classe. Certo. Então eles vão ter uma redução, vai reduzir em 30%, e vai ter alguns segmentos que tem redução de 60%. Né? Produtor rural vai ter redução de 60%. Aí a gente tem produtos que tem redução de 60%. Tem a cesta básica que vai ter alíquota zero. Né? Tem regimes especiais, posto é regime especial. Produtor rural é regime especial. Tem redução de 60%. Sim, vai mudar muita coisa, Neymar. Eu falo que... Por exemplo, a área de tem que saúde. fazer planejamento. A área de saúde, por exemplo. A área de saúde tem redução. Tem redução. Tem redução. Por exemplo, medicamentos a gente vai ter redução. Área de software. Software, inicialmente não. Não. 26,5%. Mas não tem alguma coisa relacionada à segurança? Não, mas é segurança nacional, né, Neymar? Então não adianta a pessoa colocar lá que tem um sistema na área de segurança. Isso não resolve. Não, tem que fazer um enquadramento certo, né? Se você for assim no achismo, você pode... Pode piorar o problema. Você pode ser fiscalizado, pode ser encarado como sonegação. Tem que ver bem o que você vai fazer, né? Entendi. E aí vem a pergunta. Dentro dessas classificações que existirão as exceções, que são esses descontos que vão ser considerados. Além disso, como mais um empresário pode se precaver? Porque assim, você está me trazendo uma avalanche de informações. Sim, é muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Aí a pessoa fala, não, mas eu vou ter vários anos para poder me enquadrar. Só que esses anos que ele vai ter para se enquadrar, se ele não se prepara com brevidade, ele pode ter mais problema. Quanto antes você começar a entender do assunto, melhor você vai ficar posicionado, né, Neymar? Deixar para a última hora, tem empresas que vão ter que segregar as atividades, fechar filial, talvez, abrir filial. Quanto tempo demora para você fechar uma filial, abrir uma filial? Você vai fazer em 2 meses? Não faz. Então, quanto maior a empresa, maior planejamento. Tem que começar antes. O médio pequeno empresário tem que estar entendendo qual que é a atividade dele, como que isso vai impactar, e qual com quem que ele vai concorrer. E qual é o papel do contador nesse meio? Sim. O contador ele também vai ter que estar preparado para fazer tanto o levantamento de informação, como expor essas informações para o cliente dele. No caso, as empresas que estão trabalhando no dia a dia. Como que o contador age a partir de agora? Neymar, a ideia do escritório e lá a gente está reestruturando tudo. A gente colocou como meta ter uma qualificação para a gente expor que somos especialistas em reforma tributária. Então a gente tem que ter um time focado nisso. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer planejamento tributário para todo mundo. Não tem receita de bolo. É um modelo novo. E para fazer isso você vai ter que cobrar. E tem que cobrar, né? Tem que cobrar e tem que ter gente capacitada. Então a gente está investindo, já começamos desde o ano passado, a investir em capacitação de equipe, formação de profissionais, ferramentas. Hoje a gente tem uma ferramenta que é a calculadora da reforma tributária, que a gente consegue antecipar os efeitos da tributação em 2026. Então, por exemplo, o teu escritório de contabilidade, por exemplo, ele está preparado para poder ajudar o cliente a entender qual é o melhor posicionamento diante dessas mudanças. Sim. E, inclusive, o posicionamento temporário, porque, às vezes, num momento você pode estar aqui, mas no outro momento você vai ter que mudar de posição. Sim. Eu falo muito da calculadora porque empresas maiores, né, que já estão no lucro real presumido, eles têm muita preocupação em saber como que vai ser o futuro. Então, a calculadora, ela te dá uma visão de futuro hoje. O que a gente faz? A gente pega todo o movimento de 2023, o SPED fiscal, o SPED de contribuições, ECD, ECF, joga na calculadora, exclui toda a tributação atual, tira o ICMS, tira ISS, tira PIS,
tira COFINS e coloca o IVA. Reprocessa todo o ano de 2023 e vai analisando as informações. Qual que vai ser o efeito da reforma tributária nas suas compras? Te dá insights. Por exemplo, quem são os seus fornecedores hoje? Quantos fornecedores dentro da sua cadeia são optantes pelo Simples? O que você vai fazer com esses fornecedores? Você vai chamar eles para uma conversa? Você vai substituir os fornecedores? Qual que vai ser a sua estratégia? Qual que vai ser o aumento do custo operacional de compras na sua empresa? Qual que vai ser a necessidade de caixa que isso vai impor? Preço de venda. Qual que é a tendência de preço de venda com a alíquota atual em cima de cada produto que você tem na sua empresa? Qual que é a margem? A gente fala que são as 3 alavancas, né? Custo de aquisição, venda e margem. Qual que é o efeito da reforma tributária nessas 3 alavancas? Se você errar na precificação, na renegociação dos custos de compra, você mata sua margem. Se você errar na precificação, você mata sua margem. Agora, se você tiver conhecimento, tiver preparação, você vai negociar bem as compras, vai negociar bem as vendas, vai entender os efeitos na prática, vai saber fazer o cálculo, vai garantir sua margem ou até melhorar a sua margem. Eu tenho uma franquia, eu não tenho como me preocupar com isso. Porque na minha franquia, vamos aqui, vamos fazer supor que eu tenho uma franquia, sei lá, na área de alimentação, tá? Sim. Então, eu tenho já o produto certo para poder comprar e já tenho o preço certo para poder vender. Eu não tenho que mexer. Sim. O que eu posso fazer em relação a isso? Mara, aí você vai ter que negociar fornecedor, porque os seus custos, né? Todo mundo que trabalha com você é do Simples, não é do Simples? Você vai ter que fazer negociação de preço. O aluguel, não vai aumentar o aluguel? Você disse agora há pouco que a maior parte dos clientes da DoraSoft são prestadores de serviço. A maior parte maciça. O maior custo deles, na maioria maciça, também é mão de obra. Sim. A pejotização é muito famosa nesse meio da área de sistemas. Sim. Tá? Então, por exemplo, não é o caso da DoraSoft, mas vamos supor que seja. Sim. Eu vou lá e contrato um programador. Ao invés de eu contratar um programador que custe lá R$10.000 por mês de remuneração dele, eu falo para ele, ó, eu vou te contratar como PJ, vou te contratar como pessoa jurídica. Se ele for lá e abrir uma empresa para poder prestar serviço para mim, ele automaticamente pode gerar o crédito para mim. Pode. Eu não vou entrar na questão trabalhista, tá? Não, eu tô falando de PJ. Vamos supor que a gente tenha vencido os riscos trabalhistas, da pejotização e tal. Se ele tiver uma empresa e for contribuinte do IVA, você consegue transformar fazer sua mão de obra e gerar crédito. Então, ele lá como um PJ, e aqui lembrando, eu estou falando PJ como limitado, eu não estou entrando no critério de MEI e não vou entrar nessa área. Não é simples, a gente está falando de uma empresa, se essa pejotização, vamos supor que você vai ser optante pelo IVA, ok? Certo? Se você tiver PJs prestando serviço para você que também sejam contribuintes do IVA, esse pessoal vai passar a te gerar crédito. Então, por exemplo, eu contratei um programador para poder desenvolver uma determinada plataforma para mim. Um aplicativo de celular, um exemplo. Sim. Essa empresa está prestando um serviço para mim. Pode ser temporário, pode ser contínuo, enfim. E aí, esse programador ele vai ter lá, sei lá, 1, 2, 3 desenvolvedores lá para baixo da ponta dele. Sim. Ele pode ser considerado, então, a ponta final. Ele vai te gerar crédito. Se ele me gera crédito. Se ele for contribuinte do IVA e emitir nota fiscal para você e pagar o imposto e tiver certidão, ele vai te passar crédito. Se eu entrar, por exemplo, na parte da energia elétrica, vamos entrar na parte da energia elétrica. Como é que fica a energia elétrica nesse caso? Vai gerar crédito para mim também? Vai gerar crédito. Energia vai gerar crédito, telefone vai gerar crédito, telefonia. Concessionários de modo geral. As concessionárias vão gerar crédito. As operações de crédito, banco. O banco hoje não paga PIS e COFINS em cima de operação de crédito, vai ser contribuinte do IVA. Então quer dizer com exceção das cooperativas, tá? Então, deixa eu entender de uma maneira bem... Então quer dizer que se hoje eu for financiar, por exemplo, um carro, hoje na realidade não se paga IVA, pode ser que amanhã tenha que se pagar um IVA. Paga o IVA. O governo fala que não vai ter um aumento real, mas não paga, vai começar a pagar. Alguém vai ter que pagar essa conta. Alguém vai pagar a conta, né? E normalmente não é a empresa, é o cliente final. Então quer dizer, será que o crédito vai ficar mais caro? Vamos ver. E aí existe uma tendência, aqui eu falando aqui de uma maneira grosseira de novo, tá? É um assunto novo, é um assunto que nós já tivemos um bate-papo antes, então muitas das perguntas que eu estou fazendo eu já tenho uma noção da resposta. Sim. Mas então quer dizer que
significa que no frigir dos ovos não sobe só 26,5%. Por quê? Porque pode ter um efeito cascata acontecendo. Principalmente agora no começo, onde nem todas as empresas vão estar fazendo isso. Então, por exemplo, se eu tiver da indústria, e aqui falando dos vendedores de produtos, tá? Se da indústria até o consumidor final eu tiver 2, 3, 4 atravessadores, a tendência é acumular esses impostos. O sistema é não cumulativo, Neymar. Então, a ele é não tendência, cumulativo. se todo mundo fizer a conta certa, Ent- vai ter a tributação só em cima do que colocar de margem. Tá. Porque se eu comprei por 100 e vendi por 100, eu não vou pagar nada. Tá, mas Agora, isso... se eu comprar por 100 e vender por 150, eu vou pagar IVA em cima dos 50, porque em cima de 100 eu tenho crédito. Então, Agora, aí que está a questão da informação. Você vai ter que entender como que seus fornecedores fazem os cálculos, porque o leigo vai chegar e vai falar assim, Neymar, é o seguinte, ó, a partir de agora eu vou ter que rever o contrato com você. Você viu na mídia aí, Neymar, que, peraí, você viu na mídia, Neymar, que o IVA é 26,5? Então o meu contrato com você eu quero aumentar em 26,5. tá. Mas qual que é a grande pergunta, a grande questão? Tá, o IVA vai ser 26,5, mas quanto que você paga hoje? Vamos, antes de fazer o reajuste, tirar o imposto atual para depois colocar o novo? Então, mas Porque se todo mundo sair aumentando 26,5, é hiperinflação, né? Então, mas e aí é onde eu entro na minha preocupação do Sim. mercado. Por quê? A gente sabe que no mercado, pelo menos o pequeno, talvez o médio grande nem tanto. Nem tanto. Mas a realidade, na minha percepção, é que o pequeno, por exemplo, esse copo custa R$10. Sim. O pequeno ele compra por 10, fala, eu vou vender por 20 e vou ter quanto de lucro? 100%. 100%. Esse é o cálculo que o pequeno normalmente faz. E a gente sabe que isso não é verdadeiro. Sim. Né? Porque ele fala, não, eu vou vender sem nota fiscal, porque daí eu não tenho problema. Só que agora muda a conversa, já não é mais pela nota, é pelo que transaciona. A gente já sabe que hoje o pagamento digital é uma realidade de mercado. Realidade. Tem a moeda digital chegando aí, né? O Drex. E aí, o que eu tenho ainda por cima? Eu tenho uma pessoa falando assim, não, agora eu já não recebo mais, a minha preocupação já não é mais nota fiscal, mas é por onde transaciona. Sim. Então, já entrou nisso daí. E aí entra mais uma questão, o que realmente eu estou ganhando com aquilo ali? Por quê? Aí depende de uma boa capacidade tributária que eu tenha de escolher os meus fornecedores, correto? Sim. Então, a tendência é eu escolher os meus fornecedores de uma maneira diferente. De acordo com a sua realidade. Você tem uma realidade. O seu colega ali pode ter outra realidade. Qual que é o público dele? Ele precisa de crédito? Ele vai continuar no Simples? Ele vai sair do Simples? Alguém vai exigir que ele saia do Simples? Cada um tem uma realidade, Tá, né, Marcos? vamos supor uma empresa prestadora de serviços que tem um faturamento de rentabilidade de até R$100 mil. Sim. Essa empresa é melhor ela ir ou ela ficar no Simples? Tem que fazer conta. Tem que fazer conta. E outra, às vezes não é a questão da empresa escolher. A questão é quem você atende hoje. Ah, Luiz, eu atendo postos de combustível. Tá, Os Luiz. postos vão querer crédito. Tá, Luiz, mas agora... Aí, se você não passar crédito, eles vão fazer o quê? Vão te substituir. Tá, mas agora é 2024, não preciso me preocupar com isso agora. Deixa pra 2026. Neymar, então, assim, cada um, né, existe o livre-arbítrio. Cada um toma as suas decisões. Temos empresários que já estão preocupados, eles querem ficar um passo à frente. Tem empresário que gosta de deixar para a última hora, aí vai de cada um. Eu, particularmente, prefiro ficar bem antecipado. Por quê? Porque eu tenho tempo. Tenho tempo de pensar, de conversar, de fazer cálculo, de estruturar. Cada dia que passa é um dia menos para você fazer tudo isso. Vai de cada um, né? Mas tudo isso que a gente está conversando aqui são hipóteses. A lei ainda não foi aprovada. Então, o governo, vamos pensar assim, ó. A parte mais difícil já foi, Neymar, que é a Constituição, a emenda constitucional. Agora você talvez entenda porque que quando eu comecei a pergunta, antes de perguntar o que era a reforma tributária, eu perguntei sobre a aprovação dela. Foi exatamente por isso que eu perguntei isso logo no começo da conversa, para você entender que o que a gente está trabalhando aqui não são hipóteses, como que eu posso dizer, hipóteses difíceis de acontecer. Elas já estão no caminho de acontecer, elas já estão acontecendo. As fases mais difíceis, mais complexas da reforma tributária já aconteceram. É o que eu te falei. A espinha dorsal já está toda montada. Esse período de transição que eu te falei, que começa em 2026, vai até 2033, isso não está definido numa lei ordinária.
Não é algo que vai ser alterado numa canetada. Isso está lá na Constituição. Já está tudo pronto. O que está sendo definido agora são os detalhes. Qual produto está na cesta básica, se a alíquota vai ser 26, 27, qual que vai ser o prazo para o pagamento. São detalhes, mas a espinha dorsal já está pronta. Aí o pessoal fala, até eu gostaria que fosse prorrogado para ter mais tempo e tudo mais. Só que para prorrogar qualquer prazo tem que fazer uma outra emenda constitucional. Aprovar em 2 turnos com maioria. O governo gastou bilhões para passar essa reforma tributária. Não foi? Em emendas. Foi a maior reforma desde a própria Constituição. E passou. E não teve forças contrárias. Quem que está contra a reforma? Então quer dizer que não tem. Então quer dizer que não tem direita e esquerda aqui. Tem um consenso, porque a maioria ampla. Não foi? Ampla maioria que aprovou a reforma tributária. Como que vai ter uma força agora para desfazer tudo que foi feito? É muito difícil, pode acontecer? Tá, e no lógico, pode acontecer, tá, mas... e no frigir dos ovos para o consumidor final, a reforma tributária é boa ou é ruim? Ó, tem uma empresa que fez cálculo para mais de 1.000 segmentos. Está tendo um aumento. No final está tendo aumento. Na prática mesmo, vai ter que esperar para ver. A questão é, como que você está posicionado para a reforma, Neymar? Pensa no primeiro momento na sua empresa. Quem que você atende? O que você vai fazer? Quem são seus fornecedores hoje? Você está preparado para fazer a renegociação de todos os contratos? Qual que vai ser o efeito desse aumento de custo operacional na sua realidade? Você tem caixa, não tem caixa? Como que vai ficar a sua precificação no futuro? Quem são os seus fornecedores? Você atende consumidor final que não está nem aí para crédito, você trabalha atendendo empresas do Simples que não está nem aí para crédito, ou você trabalha com empresas que vão exigir crédito da sua empresa? Você tem contrato com essas empresas? Como que está o contrato? Tem alguma cláusula falando de reforma tributária, de período de transição? Você já fez essa análise? Na sua empresa, você tem a ideia de fazer algum grande investimento. Será que é melhor comprar uma máquina agora, que você não pode usar todos os créditos de PIS e COFINS, ou você esperar mais 2 anos e fazer um grande investimento de uma grande máquina, um grande equipamento, algo financeiramente realmente impactante, depois do início da reforma, que você vai poder usar 100% dos créditos no momento da aquisição? Vamos supor, por exemplo, que eu queira comprar um imóvel para poder aumentar e ampliar o parque da minha indústria. Vamos supor que seja na área industrial. Sim. E eu queira comprar um imóvel. Haverão impactos da reforma tributária, por exemplo, na compra de bens imóveis? Vai, por quê? Você pode pegar na internet e dar um Google, você vai ver o desespero do setor imobiliário. Por quê? Porque os impostos em cima das vendas de imóveis, todos, pelo menos eu não fiz os cálculos, mas nas matérias que a gente acompanha, vão ficar bem maiores do que são hoje. Ou seja, o custo do imóvel vai aumentar. Então quem quiser ou quem tiver capacidade de compra de imóvel, o momento é agora. Então, é entender, Neymar. Não tem resposta certa. É entender o que é a reforma tributária, entender o que você está fazendo hoje, onde que você está posicionado e tomar as decisões certas para não perder dinheiro. Decisão de investimento, decisão também é um investimento, mas aquisição de um imóvel, ou ver sua atividade, igual eu falei dos postos. Será que compensa eu ter um posto com várias atividades tudo junto, ou é melhor eu segmentar? E já se preparando, não é? Você tem uma empresa de software, você parou para pensar que a sua empresa de software, se trabalhar com empresas do regime normal, contribuintes do IVA, vai ter, durante 7 anos, ter que ficar ano após ano fazendo alteração de parametrização de alíquotas e de tributação de todos os seus clientes, contribuintes? Você está preparado para fazer isso? Qual que é o esforço de programação que isso vai exigir? Qual que é o esforço de atendimento que isso vai exigir? E lembrando que vai trabalhar não apenas num regime misto, mas vai trabalhar num regime individualizado por cliente, porque agora já não é mais Estado. Sim. Por exemplo, eu não pago mais agora os impostos a partir da região que a empresa está situada, mas é a partir do cliente, independente de onde ele estiver. O imposto vai para o consumo. Vai para o consumo Aí final. O Neymar está em Dourados, Mato Grosso do Sul. Ah, Luiz, minha alíquota do IVA aqui é 26,5. Então, toda nota que eu emitir vai ser 26,5? Não. Não.
26,5% alíquota padrão, mas os estados e os municípios podem aumentá-la. Podem aumentá-la ainda. Então, pode aumentar essa alíquota. Então você vai ter que, na hora de fazer a venda, onde Saber que o está, estado. qual que é a alíquota lá do município do meu cliente. E aí a empresa de software vai ter que fazer todo esse mapeamento e ajudar ali na hora de emissão, porque senão o seu cliente está morto. Como é que ele vai mapear município por município qual que vai ser a alíquota do IVA? Extremamente trabalhoso. Então, toda grande transformação, num primeiro momento, ela gera um desconforto, né? Uma insegurança, mas também gera oportunidade. Por isso que eu falo que não é desespero, nem sair tomando decisões precipitadas, mas você buscar o conhecimento para você se posicionar bem. Eu estava conversando com um cliente que tem uma conveniência, tem algumas conveniências. E a conveniência dele fatura muito, Neymar. E ele faz tudo certinho. Por quê? Porque a bebida hoje, no lucro real, ela não paga PIS, não paga COFINS, não paga ICMS. Na realidade até paga, mas o dono não vê. Por quê? Porque o imposto, a tributação acontece lá na indústria. Então ele paga independente. Todo mundo paga. O cara do Simples, o do lucro real, todo mundo paga o mesmo imposto e nem vê. Certo? Aí a gente colocou essa empresa no lucro real hoje. Por quê? Porque ele quer emitir 100% das notas, ele não quer sonegar. Infelizmente, no setor de bebidas, às vezes a gente vê o pessoal EMEI, não emite nota, não paga imposto, os simples não paga imposto, mas ele não, ele quer fazer 100% certo. E a gente tributariamente encontrou uma saída e hoje ele não paga praticamente nada, porque PIS não paga, COFINS não paga, ICMS não paga, na verdade paga antecipado, Sim, né? sim, sim. Sobra imposto de renda e contribuição social que são em cima do lucro. O lucro tem aquela margem pequena da bebida, então dá para fazer certo. Só que com a reforma, a gente estava pensando, né? Como é que vai ser? Bebida 26,5%. Vai ter que pagar 26,5%. Aí ele falou, mas peraí, eu vou concorrer com o cara do Simples e com o MEI e com a pessoa física que vende bebida hoje tudo sem nota? Eu vou quebrar. Como é que vai ficar ele com a reforma tributária? Como que vai ficar o supermercado que vai pagar 26,5% e vai ter o split payment, que é um jeito de você não conseguir sonegar? Como que você vai concorrer com o Simples que não tem split payment, que a gente condena, mas a gente sabe que tem muita sonegação? Como que você vai concorrer num mercado em que tem muita informalidade? Sua empresa pode morrer. Você vai descobrir isso daqui 2 anos? Olha o poder do conhecimento, o poder da informação. E são pontos que às vezes a gente não vê muita discussão. É só quando a gente faz a calculadora da reforma, quando a gente coloca os dados na prática, reprocessa, começa a surgir um monte de informação ali que vai surpreendendo a gente, né? A 3C já está preparada para isso? Já tem essa calculadora que você está citando? Sim. Você já tem um formato de calcular isso para poder dar uma resposta para o teu cliente, se isso é vantajoso, se não é? Como é que funciona isso? A gente já tem a ferramenta, a gente já tem a equipe treinada e nós já estamos fazendo alguns cálculos para alguns clientes. E esses cálculos você faz só para clientes ou quem ainda não é teu cliente pode contratar esse serviço? A gente atende o Brasil todo. Entendi. Quando você faz esses cálculos, você já começa a mostrar as vantagens e desvantagens e você vai mostrar qual é o melhor cenário para aquela empresa. Cenário real, não é expectativa, não é previsão, né? É a gente pegar e refazer o cálculo. A gente vai pegar, 2023, que é um ano fechado, 2024 Sim. É difícil fazer, porque às vezes tem sazonalidade, você pega 6 meses, distorce. A gente pega o ano de janeiro a dezembro, para conhecer a empresa. Quais tipos de informações? Recalcula. E quais tipos de informações você precisa para fazer esse recálculo? Informações contábeis. Não é nada complexo. Para quem é do lucro real, lucro presumido, é tranquilo. A gente vai pegar os SPEDs. SPED fiscal, contribuições, ECD, CF. E quem não é? E quem for do Simples, por exemplo? Do Simples, aí a gente vai ter que ver como que estão os registros contábeis. Tem empresa que às vezes é grande, tem movimento, mas não tem contabilidade, Neymar. Como é que eu vou fazer o cálculo? Não tem como. Você pega um balanço com um caixa estourado, caixa estourado, fornecedores, nada ali representa a realidade. Você vai fazer recalcular em cima do quê? Um cenário. Qual vai ser o resultado que você vai encontrar? Vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Nós estamos agora nos últimos minutos desse nosso bate-papo. Quais são as 3 estratégias que você recomenda para quem está assistindo agora para poder se precaver a essa reforma tributária que está chegando?
Neymar, eu falo que o primeiro ponto é conhecimento. Você tem que entender. Não é se desesperar, nem xingar, é entender. Chorar e ter crise de ansiedade não vai adianta, resolver. Não adianta. Entenda. Traga para sua realidade. Veja onde que você está posicionado, né? Com quem que você concorre hoje, quem são seus clientes, quem são seus fornecedores. Se você tem muito fornecedor do Simples, qual que vai ser a sua estratégia? Qual que vai ser a sua estratégia para tentar conter o aumento de custo? Vai pensando sobre isso, né? Num segundo momento, invista em organização. A sua empresa, veja bem, a gente está falando aqui que só vai ter crédito em cima do que for efetivamente pago, né? Aí a gente tem uma empresa, a gente tem, infelizmente, a realidade em que muitas empresas misturam as despesas do sócio com as despesas da empresa. Às vezes tem 2, 3, 4 empresas, paga a conta de uma empresa na outra, é o caos. Como que você vai passar pela reforma tributária com essa desorganização? Então invista na organização. Lá no escritório a gente está fazendo BI contábil. A gente está fazendo uma consultoria direcionando os clientes, explicando, ó, é importante ter a separação das despesas pessoais, despesa por empresa, vamos concentrar a movimentação no banco A, no banco B, me manda esse extrato mensalmente, do extrato eu importo para a contabilidade, cria uma estrutura de plano de contas e entrega para ele uma DRE. Em cima da DRE a gente vai conhecendo a empresa, vai ajustando, já às vezes ajuda até no financeiro dele, porque às vezes o empresário poderia ter até mais lucro do que tem hoje, mas não enxerga para onde está indo o dinheiro. Já tem até um efeito poderoso para gerar crédito, para ajudar às vezes lá na frente quando vai precisar de mais caixa, né? Então invista nesse conhecimento, nessa organização que eu tenho certeza que você, tendo conhecimento e tendo a organização, vai chegar bem na reforma tributária. Então não precisa nem da terceira estratégia. Qual que é a terceira? Não sei, eu fiz a pergunta primeiro, você que está aqui para trazer conhecimento. A terceira a gente pode falar que seria buscar bons profissionais. Busca o seu contador, vê se o seu contador ele está se preparando. Já está preparado. Ou ele está, às vezes, ainda num momento de contar com a sorte. Vê se está na mesma sinergia que você está tendo e, enfim, cria um time forte perto de você para te dar suporte, né? Um advogado bom, um contador bom, né? Um médico bom. Um software, né? Uma empresa de software que vai te atender bem. Não é? Necessário. Como que você vai passar por esse período de transição sem um parceiro de software que te dê suporte, te dê orientação, te ajude a fazer parametrização? É difícil. Isso faz toda a diferença. Então Luiz, mais uma vez aqui, obrigado por participar junto com a gente, trazer informação. Quais são suas palavras finais para os nossos espectadores? Eu quero agradecer a oportunidade, né? Muito importante para a gente estar discutindo sobre reforma tributária, estar conversando com os empresários. A gente passa conhecimento, mas também com as dúvidas, a gente faz muita palestra, muito treinamento. A gente aprende também nesses questionamentos e a gente tem que trabalhar em parceria. Esse momento é um momento de união, formar um time bom. Uma empresa de software, contabilidade, empresário, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E é isso aí. Quero agradecer a você que ficou com a gente até agora, que participou disso. Se você quiser entrar em contato com o Luiz da 3C Contabilidade, Luiz, qual é o telefone da 3C Contabilidade para quem quiser entrar em contato contigo? Tem o telefone, é o 067 99276 9991. E tem o nosso e-mail, que é luiz.poleis, eu peço até para você deixar na legenda que o pessoal confunde, @3ccontabilidade.com.br. Então, para você, muito obrigado e até a próxima.